Olá pessoal, eu sou o professor Hércules Pimenta dos Santos. Bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Aqui eu compartilho dicas valiosas para a elaboração de projetos e escrita acadêmica. E agora estou expandindo o meu conteúdo para incluir assuntos variados que interessam aos estudos de nível superior. Eu acredito que aprender é uma jornada emocionante e estou animado para explorar esse mundo incrível junto com vocês. Então, se você está procurando uma fonte confiável e acessível de conhecimento sobre o ensino superior, você veio ao lugar certo. Quero realizar que, dependendo da plataforma que você está vendo este vídeo, ela possui legendas. Verifique aí, pois pode lhe ajudar a se concentrar mais no assunto. Bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, onde vamos explorar curiosidades sobre o Pentágono e, no final, vamos abordar e refletir sobre a controversa relação entre a indústria do entretenimento e o governo dos Estados Unidos. Você sabia que o Pentágono tem uma longa história de envolvimento com Hollywood? Ou que o Pentágono Papers foi um importante escândalo político nos anos 70? Prepare-se para descobrir tudo isso e muito mais neste vídeo, que promete ser repleto de informações interessantes e surpreendentes sobre um dos prédios mais famosos e emblemáticos do mundo. Então sente-se, relaxe e venha conosco nessa jornada. O Pentágono é o maior prédio de escritórios de baixa altura do mundo e abriga as decisões militares mais secretas e intrigantes. Grande parte dos cidadãos americanos não faz ideia do que acontece dentro dos seus muros. A partir deste momento, estaremos falando de alguns fatos impressionantes sobre o Pentágono. Ele ocupa uma área incrível de 600 mil metros quadrados, com corredores labirínticos que se estendem por mais de 27 quilômetros. Apesar de ter apenas 23,47 metros de altura, uma volta ao redor do prédio chega a quase 1.600 metros. Curiosamente, dizem que patinadores costumavam entregar mensagens pelos corredores antes da instalação de telefones em todas as mesas. O Pentágono permanece como o segundo maior prédio de escritórios nos Estados Unidos. Sua forma pentagonal é icônica e muito poucos prédios apresentam um formato tão perfeito. Mas por que foi construído assim? Originalmente, o prédio foi projetado para se encaixar em um terreno com 5 lados. Os arquitetos e designers tiveram que ser bastante criativos para maximizar o espaço disponível e conceberam um plano pentagonal único, com 5 partes do prédio contendo vários anéis concêntricos de escritórios ligados uns aos outros por corredores. No centro do complexo há um pátio. No entanto, depois de uma batalha com os conservacionistas que estavam preocupados que o prédio bloquearia as vistas panorâmicas de Washington para quem estivesse no cemitério principal da cidade, o presidente Franklin Delano Roosevelt decidiu que a nova sede deveria ser construída no local atual, que ocupa 80 acres esculpidos a partir do Fort Meade, com uma área total de quase 147 acres do antigo aeroporto de Washington Hoover, que foi escolhido em parte porque uma favela conhecida como Hell's Bottom poderia ser removida. O governo acabou desalojando os moradores para dar lugar ao Pentágono, o que foi controverso, porque Hell's Bottom era uma área de baixa renda e muitos dos residentes lutaram para se realocar. Com 23 mil funcionários, o Pentágono precisa de instalações amplas, mas o fato é que há quase o dobro de banheiros do que seria necessário. Isso se deve às leis Jim Crow, que estavam em vigor na época de sua construção, o que levou à segregação de banheiros. Apesar da impressão criada por alguns filmes de Hollywood do pós-guerra, que retratavam tropas brancas e negras lutando lado a lado durante a Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas dos Estados Unidos não foram dessegregadas até 1948, 3 anos após o fim da guerra, quando o presidente Harry Truman emitiu uma ordem executiva exigindo igualdade de tratamento para todas as pessoas das Forças Armadas, sem distinção da raça, cor, religião ou origem nacional.
A divisão racial que existia na América durante a guerra e a escassez de mão de obra criada pela própria guerra também afetaram os trabalhadores civis que trabalhavam no local de construção do Pentágono. Havia tensões raciais e intolerância entre os trabalhadores da construção civil. E no final o arquiteto foi forçado a construir um Pentágono segregado. Isso representa um período sombrio do passado da América, quando o governo endossava um sistema de castas raciais que ia até o topo. Obviamente o prédio não está mais separado, mas a abundância de banheiros serve como um lembrete do passado sombrio do Pentágono. Devido à sua parcimônia com gastos, aparentemente eles começaram a cortar custos em pelo menos uma frente. Depois de muitos anos de testes, introduziram um chiclete de combate para ajudar a compensar os mais de 100 milhões de dólares que gastavam em cuidados dentários para soldados a cada ano. O chiclete, com sabor de hortelã, foi idealizado para tropas implantadas em ambientes desafiadores sem água corrente. Mas, à medida que o trabalho progredia, os pesquisadores do Instituto de Pesquisa Cirúrgica do Exército dos Estados Unidos viram uma necessidade mais ampla. A intenção do Exército seria prescrever o chiclete para soldados de alto risco, que seriam solicitados a mastigar o chiclete por 20 minutos, 3 vezes ao dia após cada refeição. O esforço era para reduzir a placa bacteriana e, portanto, a cárie dentária. Chiclete regular sem açúcar estimula o fluxo de saliva na boca. Quanto mais tempo você mastiga, mais completamente neutraliza os ácidos encontrados na placa. O chiclete de combate também é sem açúcar. Envolve um ingrediente chamado KSLW, uma sequência sintética de peptídeos antimicrobianos que imitam as moléculas de defesa naturais encontradas na saliva. Os peptídeos são muito rápidos, matando as bactérias dentro de 5 minutos. Os eventos de 11 de setembro de 2001 estão gravados na memória coletiva de todos os americanos. A tragédia centrou-se em diversos importantes marcos dos Estados Unidos, entre eles o Pentágono, logo cedo na manhã de 11 de setembro. Um avião de passageiros colidiu com o Pentágono, causando caos e pânico generalizado. Embora o ato tenha sido horrível e todas as perdas daquele dia tenham sido devastadoras, a análise do dano estrutural revelou que o número de mortos no Pentágono poderia ter sido muito maior se não fossem por decisões críticas de engenharia tomadas 60 anos antes. A construção do Pentágono começou logo antes do início da Segunda Guerra Mundial, quando o aço estava sendo racionado. Por isso, foi construído com concreto armado, um material que limitaria os efeitos da explosão em 11 de setembro de 2001. Além disso, os engenheiros do exército americano construíram estruturas reforçadas com excesso de força e redundâncias estruturais, pensando que o Pentágono precisaria armazenar grandes quantidades de registros por um longo período. Essas medidas acabaram salvando centenas e potencialmente milhares de vidas no 11 de setembro. Embora os eventos tenham sido profundamente traumáticos para os funcionários do Pentágono, muitos sobreviveram para ver renovações fortuitas. Como é a sede do Departamento de Defesa, o Pentágono abriga inúmeras armas na vanguarda da tecnologia militar. Há rumores que entre as armas que estão em produção estão armas de energia direcionada, que funcionam como lasers e podem desintegrar objetos a quilômetros de distância. Dispositivos acústicos de longo alcance, que são feixes concentrados de som, frequentemente usados para controle de multidões. E munições explosivas hidrodinâmicas magnéticas, que podem encontrar seus alvos através do magnetismo. Em 2018, a Lockheed Martin ganhou um contrato de 928 milhões de dólares com a Força Aérea dos Estados Unidos para construir um número indefinido de armas de ataque hipersônicas convencionais. Um representante da Lockheed Martin afirmou que a empresa não poderia conceder entrevista sobre o programa devido à sua natureza sensível. Muitos acreditam que esses mísseis hipersônicos seriam capazes de impedir qualquer poder estrangeiro que tentasse atacar os Estados Unidos. A Lockheed Martin também desenvolveu algo apelidado de bomba ninja, que pode soltar 45 kg de facas em um alvo, e há também as Rocket Balls, que são a última arma secreta do Pentágono a ser divulgada. A ideia é que você pegue uma esfera oca com um buraco feito de combustível de foguete revestido de borracha. Quando aceso, as Rocket Balls ficam muito quentes por dentro e ejetam
alta temperatura através do casco, impulsionando-se em todas as direções e quebrando portas e paredes. Entre junho e outubro de 1999, ocorreu um dos episódios mais incríveis. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos descobriu uma série de invasões em empresas privadas, sistemas escolares, no próprio Departamento de Defesa e até mesmo na NASA. O interessante disso é que essas invasões foram realizadas por um jovem de apenas 15 anos, natural de Miami, chamado Jonathan James, que operava sob o pseudônimo de Conrad, e é considerado um dos maiores hackers da história devido à sua grande habilidade em acessar sistemas privados. No período de 29 a 30 de junho, Jonathan conseguiu violar a segurança da NASA e invadir 13 computadores, de onde ele roubou programas e informações avaliados em 1,7 milhões de dólares. Isso fez com que a agência desativasse seus sistemas por 21 dias em um procedimento que resultou em custos de 41 mil dólares em reparos e prejuízo. Qualquer um que acreditasse que o Pentágono era extremamente seguro foi surpreendido quando um adolescente o invadiu. Mais tarde, ele se tornou o primeiro hacker menor de idade a ser condenado à prisão, onde passou 6 meses de seus 16 anos de idade. O Vietnã foi a primeira guerra na história dos Estados Unidos a enfrentar ampla desaprovação, especialmente por parte dos jovens que nutriam um ódio particular pela guerra e fizeram tudo o que puderam para expressar sua raiva. Em 1967, um grupo de hippies decidiu expressar sua indignação. Uma simples marcha não era suficiente, então eles tentaram determinar quantos hippies seriam necessários para cercar os 600 mil metros quadrados de espaço do escritório militar. Abbie Hoffman, um dos líderes, alternou entre segurar as mãos e contar os comprimentos dos corpos enquanto circundavam o prédio. Todo mundo sabe que uma figura de 5 lados é maligna, explicou Hoffman. A maneira de combatê-la é com um círculo. Em pouco tempo, os guardas de segurança correram para fora do Pentágono e prenderam os hippies por jogar panfletos nos para-brisas dos carros no estacionamento. É bem sabido que o Pentágono mantém segredos sobre todos os aspectos do governo dos Estados Unidos, mas, em 2005, houve um grande vazamento de documentos conhecido como Pentagon Papers. Oficialmente intitulado História da Tomada de Decisões do ZEUA no Vietnã 1945 a 68, o Pentagon Papers é um estudo sobre as origens e desenvolvimento da Guerra do Vietnã. Eles foram encomendados em junho de 1967 pelo secretário de Defesa Robert McNamara, depois que ele desenvolveu dúvidas sobre a moralidade da guerra. Isso se tornou um grande caso na Suprema Corte, o New York Times versus United States, sobre censura e liberdade de imprensa. Os arquivos continham informações sobre programas maciços de vigilância eletrônica dos Estados Unidos, mas também britânicos, que foram projetados para espionar terroristas e cidadãos comuns, coletando seus dados pessoais. O jornal havia publicado essas informações por um mês, recusando as demandas do governo para parar. Quando as autoridades apareceram, eles divulgaram numerosos abusos governamentais às liberdades civis, tanto de cidadãos dos Estados Unidos quanto estrangeiros, desacreditando muito o trabalho do Pentágono ao longo das últimas décadas. Nos últimos anos, o apoio público ao Pentágono despencou à medida que as pessoas começaram a associá-lo com tortura, gastos excessivos e monitoramento ilegal de cidadãos dos Estados Unidos. Em janeiro de 1975, uma explosão abalou a sede do Departamento de Estado dos Estados Unidos em Washington. Ninguém ficou ferido, mas os danos foram extensos, afetando 20 escritórios em 3 andares diferentes. Outra bomba foi encontrada em um centro de recrutamento militar em Oakland, Califórnia, e foi detonada com segurança. Um grupo de estudantes chamado Weather Underground assumiu a responsabilidade pelos 2 ataques, originalmente chamado de Weatherman, nome retirado de uma música de Bob Dylan. O Weather Underground era um pequeno grupo violento dissidente do Students for a Democratic Society, ou SDS, criado nos turbulentos anos 1960 para promover mudanças sociais. Nos anos subsequentes, eles foram considerados controversos. O grupo recebeu o nome da letra de Dylan, Subterranean Homesick Blues, que também era o título de um documento distribuído em uma convenção da SDS em Chicago em 18 de junho de 1969. Esse documento pedia que uma força de luta branca
fosse aliado ao movimento de libertação negra e a outros movimentos radicais para alcançar a destruição do imperialismo americano e formar um mundo comunista sem classes. Embora muitos críticos considerem uma forma de propaganda leve, é de conhecimento público que o Pentágono financia filmes de Hollywood se eles retratarem o Pentágono de forma positiva. É um fato público que o Pentágono tem um escritório de ligação com a indústria do entretenimento desde 1941. A CIA estabeleceu uma posição semelhante em 1996. É importante refletirmos sobre o papel do governo na promoção de sua própria imagem através do entretenimento e da cultura popular. A história do Weather Underground nos faz questionar as formas como a violência pode ser justificada em nome da mudança social e nos lembra que a luta pelos direitos civis não foi uma batalha fácil. Ambas as organizações, ou seja, o Pentágono e a CIA, se utilizaram de alterações no roteiro de filmes para retratá-las de forma mais favorável, em troca de conselhos, permissão para usar locações e equipamentos, como porta-aviões, por exemplo. No filme de guerra Black Hawk Down, o exército dos Estados Unidos não apenas forneceu todas as armas e veículos para o filme, mas também ofereceu treinamento para os atores. Muitas pessoas acreditam que o exército deveria ficar de fora da indústria do entretenimento, mas a colaboração do Pentágono com Hollywood certamente ajudou a melhorar sua imagem ao longo dos anos. É importante pensar sobre o papel da propaganda na mídia e como a parceria entre a indústria do entretenimento e o governo pode moldar a forma como as pessoas veem essas organizações. Espero que este vídeo tenha sido informativo e esclarecedor sobre a relação entre o Pentágono e a indústria do entretenimento. Agora, gostaria de saber a sua opinião. Você acha que a colaboração entre o Pentágono e Hollywood é benéfica ou prejudicial para a sociedade? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar a discussão sobre este assunto importante. Obrigado por assistir. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês mais uma vez tenham gostado e aprendido algo novo, ou pelo menos renovado suas percepções sobre este assunto. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões abaixo, pois isso me ajuda a produzir conteúdo ainda mais relevante e interessante para vocês. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora, sugiro que você veja este vídeo que está aparecendo aí na sua tela, para entender sobre o liberalismo, que foi o vídeo anterior a este, e vai te ajudar a entender mais sobre o próprio neoliberalismo. Clica nele, que eu te vejo lá em poucos segundos. Um grande abraço e até a próxima.